Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele não está satisfeito com o que ele está vendo. Porque o que ele está vendo é algo que está totalmente contrário ao que ele queria para cada um de nós. Porque ele quer que nós andemos no Evangelho genuíno e que possamos permanecer na verdade do Evangelho genuíno. Ele quer isso, mas o que ele está vendo, infelizmente hoje, o que ele está vendo é que muitos de nós, ou quase todos, estão infelizmente envolvidos e enredados por um outro evangelho, que é um evangelho misturado, deturpado e pervertido. Ele está vendo isso. E ele não está satisfeito com isso. E por não estar satisfeito com isso, ele nos envia essa mensagem aqui, com o objetivo de que você e eu possamos voltar para o Evangelho genuíno. Essa mensagem é muito clara e simples, vinda da parte dele, para que em cada um de nós não exista nenhuma sombra de dúvida do que devemos fazer. E o que devemos fazer, para estarmos em conformidade com a vontade dele, é voltarmos para o Evangelho genuíno. Assim, vamos estar obedecendo ao Evangelho do Reino de Deus. Vamos estar pregando esse Evangelho. Vamos dar testemunho desse Evangelho. Esse é o Evangelho certo e saudável para as nossas vidas. É o Evangelho que o próprio Senhor Jesus pregou quando esteve aqui, habitando entre nós, cheio de graça e verdade, como está escrito. Então, esse Evangelho tem que ser o Evangelho que nós devemos nos esforçar para entrar. Como ele mesmo disse. Então, cada um de nós agora temos que fugir, escapar e sair fora desse evangelho misturado, deturpado e pervertido, que não presta para as nossas vidas. É errado, é nocivo. Ele está nos estragando. Ele está nos desviando da verdade. Ele está fazendo com que nós estejamos anulando a graça. Ele está fazendo com que nós estejamos desfazendo o escândalo da cruz. Esse outro evangelho, misturado para pervertido, está fazendo isso. Está fazendo com que nós nos entregamos às fábulas, às invencionices, ao comércio, ao misticismo, ao cristianismo. E a muitas práticas erradas que não tem nada a ver com o ensino das Escrituras. Não tem nada a ver com a sã doutrina. Não tem nada a ver com tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Então, se essas coisas não servem para nós, para nenhum de nós, então nós temos que fugir delas, escapar, sair fora. E se essas coisas erradas já nos contaminaram a mente, já fizeram com que a nossa fé e a nossa consciência já se tornaram pervertidas, o que nós devemos fazer é ter de nossa parte um arrependimento sincero, para que assim possamos nos purificar completamente desses erros, para que então, purificados desses erros, possamos começar a viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, para que possamos parar de ensinar outra doutrina, para que possamos parar de já não concordar com essas palavras do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, temos que entender isso hoje. Toda a carreira da vida em Cristo, durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação neste mundo, como forasteiros que somos, tem que estar baseada no Evangelho genuíno. Assim, o nosso modo de pensar,
de falar e de agir tem que gerar em torno dele, para que assim tenhamos uma vida exemplar, de acordo com o evangelho genuíno. Mas o que o Senhor Jesus está vendo hoje, por aí nas denominações, ele está vendo que muitas pessoas já se desviaram do evangelho genuíno, da verdade, da graça, da sã doutrina, e se deixaram envolver por muitas coisas erradas que são pregadas, são ensinadas, são faladas por pastores, bispos e apóstolos dessas denominações, que hoje são denominações institucionalizadas. E isso não tem nada a ver com igreja. As denominações institucionalizadas não tem nada a ver com a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. Não tem nada a ver com a igreja que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue. Então, nós devemos diferenciar isso para podermos discernir o que é a igreja e o que é a denominação, para que possamos, assim, ficar apenas na igreja e esquecer denominações, sair dessas denominações que não passam de templos construídos por mãos humanas. Mas a igreja do Senhor Jesus, que ele comprou com seu próprio sangue, é a sua vida, é a minha vida, é o nosso corpo, que faz parte do próprio corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Então, nós devemos entender isso, para que possamos andar em conformidade com aquilo que o Senhor Jesus espera de nossas vidas. Ele não espera que continuemos errando, continuemos conformados ou amoldados a esse sistema de denominações. Não, meus irmãos, ele não quer isso. Ele quer que nos afastemos disso. Ele quer que saiamos disso. O povo dele tem que sair disso, para não ficar sendo cúmplice e conivente com os erros que são cometidos nessas denominações. Erros absurdos, erros enganosos, mentirosos, erros que são inconvenientes para os santos, são inconvenientes para a igreja. E se você é a igreja, assim como eu sou, então nós temos que sair desses lugares e voltarmos a sermos igreja, de acordo com o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Então, meus irmãos, tudo o que está acontecendo, o Senhor Jesus está vendo. Então ele quer ver agora também a nossa atitude diante disso. Qual será a nossa escolha? Ou vamos voltar para o evangelho genuíno, ou vamos continuar nas denominações institucionalizadas. Se continuarmos nas denominações, vamos continuar errando. Vamos estar consentindo com isso. E não podemos agir dessa forma. Porque o Senhor Jesus, ele nunca ensinou ou disse para fazermos isso, para construirmos templos construídos por mãos humanas. Ele nunca falou isso. Pelo contrário, o ensino das Escrituras, tanto nos evangelhos como nas epístolas, elas nos ensinam que existe uma casa espiritual, existe um templo, existe um santuário de Deus, e ele está em nossas vidas. Então, meus irmãos, temos que agir de acordo com isso, temos que viver de acordo com essa verdade, e não vivemos de forma contrária a ela. Se até hoje estamos vivendo de uma forma contrária à verdade que está escrito, é hora de pararmos de cometermos esse erro e acertarmos, porque o que está escrito é para que possamos acertar, para que possamos viver de acordo com o Senhor Jesus, de acordo com a verdade. Então, agora devemos entender isso, para que assim possamos viver de um modo digno do Evangelho e também de um modo digno do Senhor Jesus para seu inteiro agrado. Só vai agradar ao Senhor Jesus aquele que decidir
espontaneamente, voluntariamente, voltar para o evangelho genuíno. Porque é isso que essa mensagem aqui está nos dizendo, da parte dele, da parte do Senhor Jesus, de forma muito bem clara. Então não há dúvida mais nisso. Então eu espero que agora nós possamos entender isso, nos conscientizar disso, para que assim possamos estar agradando ao Senhor Jesus. Para que no final de nossa carreira possamos chegar lá aprovados pelo fato dele ter visto que durante todo o tempo de nossa peregrinação nós andamos de acordo com a verdade, nós falamos a verdade, nós estivemos sempre conscientizados da verdade e nunca nos desviamos dela em tempo algum. Porque as verdades ouvidas, nós devemos permanecer nas verdades ouvidas, que estão nas Escrituras, para a nossa própria correção, para a nossa educação na justiça, para que assim sejamos perfeitos. É isso que tem que acontecer. E é isso que o Senhor Jesus espera que aconteça. Então, que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler aqui também mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Seguir o Senhor Jesus. Sim, meus irmãos, nós fomos vocacionados para seguir o Senhor Jesus. E devemos seguir o Senhor Jesus da forma como as Escrituras nos ensinam a como devemos segui-lo. Porque, infelizmente, hoje, por aí, também nas denominações, muitas pessoas estão seguindo Jesus, mas não de uma forma correta, mas de uma forma falsa, de uma forma hipócrita, de uma forma interesseira. E isso não é certo. Então, para que possamos corrigir, para que essa falha possa ser corrigida, é necessário que o próprio Senhor Jesus nos envie essa mensagem, que é muito séria e importante. Ela vai nos falar de como devemos seguir ao Senhor Jesus, para que não haja engano, para que não haja dúvida, para que tudo seja esclarecido e para que possamos estar convictos de como devemos seguir o Senhor Jesus durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação. Enquanto estivermos neste mundo sendo forasteiros, devemos seguir ao Senhor Jesus de uma forma, mas de uma forma que Ele aprova e concorde. Porque, infelizmente, hoje por aí, Ele não está concordando com muitas pessoas que o estão seguindo por causa de outros interesses. Principalmente interesses terrenos, financeiros, que só trazem más consequências para a vida dessas pessoas. Elas estão enganadas. Elas foram enganadas por alguém que lhes ensinou a ser assim. Mas não é assim que nós aprendemos com Cristo. Com Cristo, como o Senhor Jesus, nós aprendemos a segui-lo de uma outra forma diferente, da forma certa. E eu espero que você siga ao Senhor Jesus dessa forma, assim como eu quero seguir ao Senhor Jesus da forma certa, para que no final de nossa carreira possamos chegar lá no final aprovados, pelo fato de termos seguido o Senhor Jesus da forma certa, com os sentimentos certos, com a consciência pura. Então, meus irmãos, isso é muito sério e importante para as nossas vidas. É com esse objetivo que o Senhor Jesus nos envia essa mensagem, que se chama Seguir o Senhor Jesus. Nós devemos fazer isso. Nós devemos seguir o Senhor Jesus da forma certa. Mas, infelizmente, hoje, muitos estão seguindo o Senhor Jesus de forma errada. E tem até uns que estão seguindo um outro Jesus. E por isso estão seguindo práticas erradas, ensinadas, que eles se deixaram envolver e se enredar por elas. E assim está. E esse erro chega a tal ponto de muitos já não darem ouvidos à verdade.
preferindo continuar no erro. Mas essa mensagem é para que possamos acertar, para que possamos andar em conformidade com a verdade, para que a própria verdade dê testemunho de que andamos na verdade. Na verdade que o Senhor Jesus aprova, na verdade que vai nos fazer seguir ao Senhor Jesus da forma certa, até o fim, com fidelidade. Porque aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Então, que essa mensagem hoje vai servir para nos edificarmos no que é certo. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está aqui no Evangelho segundo Lucas. E esse texto tem a ver um pouco com essa mensagem de hoje, que se chama Seguir o Senhor Jesus. E o texto está escrito assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, meus irmãos, se vocês quiserem ser discípulos do Senhor Jesus, se vocês quiserem ser seguidores do Senhor Jesus, seguir os ensinamentos dele, que ele vai ensinar para cada um de nós devemos aborrecer. Ou seja, nós devemos nos desprender desse sentimentalismo, dessas coisas que nos prendem. Não podemos deixar os nossos corações presos a essas coisas. Não devemos dar mais valor a essas coisas do que seguir ao Senhor Jesus. Seguir ao Senhor Jesus é muito mais precioso, é muito mais valoroso, é muito mais importante do que essas coisas, do que pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a nossa própria vida. Tudo isso são coisas insignificantes para a vida daquele que quer seguir ao Senhor Jesus, para a vida daquele que quer ser o discípulo dele. Então, meus irmãos, isso é muito sério, importante. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, meus irmãos, nós temos que tomar a nossa cruz. Cada um de nós temos que tomar a nossa própria cruz e ir após ele, ou seja, segui-lo. Porque só aqueles que fizeram isso da forma certa, só aqueles que tomaram a sua cruz mesmo para seguir ao Senhor Jesus, pode ser discípulo dele, pode ser seguidor dele, pode ser o aprendiz dele, a quem ele vai ensinar o Evangelho, ensinar a sã doutrina, ensinar a verdade, ensinar a graça genuína. Então, isso tem que acontecer. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pode acabar. Com isso, meus irmãos, o Senhor Jesus quer dizer que seguir a ele não é algo simples, não é algo fácil, é algo difícil. É algo que vai trazer para você o ódio das pessoas. Você vai ser perseguido. Você vai ser ridicularizado pelas pessoas, até mesmo na sua própria casa. Vão criar inimizades com você, se você quiser seguir ao Senhor Jesus. Então você tem que calcular essas coisas antes, para que você possa ter essa convicção de que quer mesmo seguir ao Senhor Jesus, para que assim, quando você começar a sentir ou a sofrer essas coisas por causa do nome do Senhor Jesus,
você não se escandalize, você não desista, você não volte para trás em sua decisão, mas sim prossiga com perseverança, por seguir o Senhor Jesus como Ele quer. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar, e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, meus irmãos, para seguir o Senhor Jesus da forma que Ele quer, é necessário renúncia da sua parte, da minha parte. Tem que haver renúncia, tem que haver desprendimento, tem que haver abnegação. Tem que haver. Se não houver, não tem como nós sermos os discípulos do Senhor Jesus. Não tem como nós o seguirmos com integridade, com interesse de coração. Não tem como. Nós vamos estar apenas nos enganando. Nós vamos o seguir com hipocrisia, com mentira. Vamos estar enganando o nosso próprio coração se fizermos isso. E é isso que o Senhor Jesus não quer de nossa parte. Ele quer que o sigamos de coração, de forma sincera, com abnegação, com perseverança, com fidelidade, com amor sincero. Então, meus irmãos, todas essas coisas têm que estar na vida daquele que quer seguir ao Senhor Jesus da forma como Ele quer que o sigamos. E não de uma forma contrária a tudo isso, como infelizmente muitos estão fazendo por aí. Não podemos nos enganar, não podemos deixar que esse engano tire de nós essa vontade de seguir o Senhor Jesus da forma que Ele quer. Então, meus irmãos, vamos corrigir essa falha. Podemos corrigir essa falha enquanto há tempo, enquanto estamos a caminho, enquanto o Senhor Jesus está nos dando a oportunidade de nos corrigirmos, vamos nos corrigirmos. Vamos aceitar essa correção, essa demonstração, essa palavra séria do Senhor Jesus, para que possamos o seguir como Ele quer que o sigamos. Então, meus irmãos, que nós agora possamos ter essa vontade de seguir ao Senhor Jesus com interesse de coração para sempre, para que assim possamos segui-lo dia após dia, olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da fé. Então que seja assim, em nome do Senhor Jesus. E para ajudar ainda mais a nós tomarmos essa decisão de seguirmos o Senhor Jesus como Ele quer, Ele nos envia essa mensagem aqui, que eu vou ler agora, que se chama Seguir o Senhor Jesus. Ela começa assim: está escrito, então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Meu irmão, por que você está seguindo o Senhor Jesus? O que te motiva a fazer isso? Que coisas você quer alcançar seguindo a Cristo? Será que é só bênçãos? Algum milagre? Prosperidade financeira? Ou será que é só para comer pães, como ele mesmo disse para aquela multidão? Meu irmão, o Senhor Jesus não quer que ninguém, em tempo algum, o siga para ser adulador, para ser seu adulador por motivos interesseiros, como muitos estão fazendo por aí, seguindo o Senhor Jesus apenas pelo que Ele pode lhes dar e não pelo que Ele é. Meu irmão, o Senhor Jesus quer que você o siga por amor
por amar a Ele sinceramente, acima de todas as coisas, e não seguir a Ele por amar essas coisas terrenas. Meu irmão, o que está escrito para Timóteo é bem claro. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Meu irmão, se negar a si mesmo e tomar a sua cruz, e só depois de fazer essas duas coisas, seguir o Senhor Jesus, não motiva e nem interessa muito para as pessoas, porque essas duas coisas para elas é duro demais, pois isso traz poucos benefícios e confortos para a vida terrena. Meu irmão, se aproveitar do Senhor Jesus para ter empresas, casa com piscina e carros na garagem e prosperidade financeira nesta vida terrena, isso sim é que faz muitos templos ficarem lotados de pessoas ávidas por tudo isso. Meu irmão, para seguirmos o Senhor Jesus, temos que sair para estarmos de fora de tudo isso, levando o seu vitupério. Pois quando seguimos o Senhor Jesus pelo motivo certo, passaremos diariamente pelas mesmas coisas que o Senhor Jesus passou. E isso, apesar de não ser muito confortável, é a melhor recompensa que podemos ter, porque não temos aqui nenhuma cidade ou herança, mas esperamos ambas que estão reservadas para nós nos céus. E o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu, é o único que precisamos e dependemos. É só nele que está a nossa ampla suficiência durante o tempo de nossa peregrinação. Meu irmão, o Senhor Jesus, a videira verdadeira, disse: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esta é a única condição que o Senhor Jesus aprova para cada um de nós. Meu irmão, permanecer nele significa ter compromisso fiel com ele. E as palavras dele permanecerem em nós significa não fazermos nada em desacordo com elas. Meu irmão, chega de seguir o Senhor Jesus sendo um adulador dele por motivos interesseiros. Nós temos que segui-lo para vivermos acima de tudo isso, por meio dele e para ele, motivados só pelo amor sincero que nos faz buscar com prioridade os interesses do reino de Deus e do Senhor Jesus, que trará, sim, para nós, pela obediência, dia após dia, os melhores benefícios e resultados espirituais aperfeiçoadores, pelos quais só nos restará agradecer. Então, meus irmãos, tudo já foi dito e essa mensagem agora servirá para nos edificarmos, para que possamos seguir ao Senhor Jesus como Ele quer. E Ele quer que o sigamos de coração, de forma sincera, com integridade, inteireza de coração, de forma fiel e obediente, sem nunca nos desviarmos da verdade, mas sim perseverarmos em prosseguir nesse caminho, mesmo que passamos por aflições, por perseguições, por várias coisas que possam tentar nos fazer cair ou tropeçar ou desistir. Temos que insistir e perseverar até o fim, porque só aquele que perseverar até o fim em seguir o Senhor Jesus de forma fiel, esse será salvo. Esse será o remanescente fiel que vai ficar, que vai entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você quer isso para a sua vida, estimule os seus irmãos a fazerem o mesmo, porque essa mensagem nos estimulou a isso hoje.
a vivermos como devemos viver, seguindo o Senhor Jesus como Ele quer, da forma que Ele quer, sem hipocrisia alguma, sem falsidade, sem querermos buscar o Senhor Jesus só por causa de interesses terrenos, financeiros, ou seja lá qual interesse for. Não podemos fazer isso, meus irmãos. Isso é um erro. Mas agora é hora de acertar. É hora de vivermos de acordo com o que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas. E Ele quer que o sigamos dessa forma. Por isso Ele nos enviou essa mensagem, que agora tem que ser útil para edificar as nossas vidas, de acordo com essa mensagem, de acordo com a verdade dessa mensagem. Mensagem séria e importante para nossas vidas, para que assim possamos estar vivendo e seguindo o Senhor Jesus dia após dia, sem parar, olhando firmemente para Ele, para que assim possamos prosseguir, para que Ele possa nos conduzir sempre em triunfo, até o fim de nossa carreira. Tem que ser assim. Então eu espero que essa mensagem, que veio da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, nos edifique e faça com que nós possamos cada vez mais sermos o povo que Ele quer encontrar naquele dia. O povo que o seguiu, um povo que vai ser encontrado por Ele em paz, sem mácula, irrepreensível, durante todo o tempo em que o seguirmos de forma fiel. Então, meus irmãos, é isso que tem que acontecer. Essa mensagem serviu para isso. O objetivo dela é esse. Então, que essa mensagem possa nos edificar em Cristo Jesus. Amém.